alegria estar com todo mundo e podemos dar continuidade ao estudo aí de Pastorino, esse grande estudioso da obra do Cristo, das Escrituras, ele que teve no seminário no Vaticano e mais tarde vai se converter ao Espiritismo, que nos nossos estudos de sabedoria do Evangelho, que a gente tem procurado aprender com sinceridade, descobrindo aí novas noções com relação ao Novo Testamento, o professor Carlos Torres Pastorino traz para a gente de forma muito legal, muito específica, essa introdução do Evangelho que é feita por João e é feita por Lucas. Então nós vimos lá o início do Evangelho no capítulo 1, e depois a gente vai ver o prólogo de Lucas, que é o capítulo no qual nós estamos estudando agora. No estudo passado de Pastorino, nós estávamos vendo a questão da personalidade. E quando a gente fala de personalidade, nós estamos falando exatamente dos seres que se encontram aqui no ambiente no qual nós nos encontramos, ou seja, o ambiente da evolução. Então, nesse estudo passado, nós adentramos no estudo do entendimento do que é a personalidade, ou a personagem, como você quiser chamar, embora nós possamos fazer uma divisão, um esclarecimento entre a diferença entre personalidade e personagem. E vimos também essa personalidade, ela faz uma travessia no mundo do espaço do tempo, ou seja, que é o ambiente da evolução individual, onde ela vai vivenciar as experiências dela. Então, no prólogo de Lucas, o professor Carlos Torres Pastorino ele começou a identificar alguns aspectos do ser. Entre esses aspectos do ser, um deles foi o quê? Foi a nossa individualidade, que nós vimos em alguns estudos anteriores, e agora ele adentrou, de repente, no quaternário inferior, que é o que compõe exatamente a nossa personalidade, que atravessa esse mundo da projeção, esse mundo da evolução individual. Quando nós mencionamos a questão da evolução individual, existe um porquê para isso, uma razão para isso. Quando se fala em evolução individual, fala-se da evolução intransferível que o espírito precisa realizar na sua trajetória enquanto ele se encontra a caminho, ou seja, na oportunidade dos exercícios que o mundo no qual nós nos encontramos nos oferece. E se trata de uma evolução individual porque tudo que vai acontecer, sendo individual ou sendo coletivo nesse ambiente de evolução, dá vazão para que o indivíduo possa modificar o seu interior. Então nós vivemos num ambiente no qual a mente se projeta na matéria e a matéria se projeta na mente. É uma troca de energia importantíssima para todos nós que precisamos fazer esse processo de crescimento. Então a mudança de ambiente, a mudança de escopo, conforme o ser vai evoluindo, vai crescendo, vai galgando um degrau diferente, é importantíssimo na sua formação. Isso por quê? Porque são elementos não que vão criar coisas novas dentro do ser. Não são elementos exteriores que vão desenvolver coisas que não existem no ser. Pelo contrário, são elementos que, na verdade, vão fazer com que o ser desenvolva as potências divinas que ele já tem, na sua reconstrução enquanto o Espírito Divino, que em última análise todos nós somos. Embora a gente fale e mencione a questão do crescimento individual, nós não podemos separá-la jamais do nosso próximo. Porque o nosso próximo, ele é um elemento indispensável nesse processo de evolução. E por que ele é esse elemento? Porque, em última instância, primeiro, todos nós somos um só perante Deus. Um só enquanto origem, enquanto substância, enquanto qualidade divina. Então nós somos um só. Embora esse um só seja um aspecto de individualidade muito grande que não se mistura quando se trata de falar de seres. É diferente quando se diz assim, não, quando a pessoa, por exemplo, assim, algumas facções religiosas, sobretudo na área do Oriente, elas acreditam que quando o ser morre, desencarna, o espírito volta para o todo, como uma gota que voltasse para o oceano e ela perdesse a individualidade dela. De repente vem Pastorino e de repente vem Pietro Baldi e vai dizer que é diferente. Não, não é nada disso.
E vem o Espiritismo também coadunar com essa ideia também. Não é nada disso, pelo contrário. O espírito não perde a qualidade individual do pensamento e da memória dele. Ele continua sendo um ser, uma individuação inteligente, no caso da doutrina espírita. E o Baldi vai dizer, no caso do sistema, o espírito ganha mais individualidade ainda. Ou seja, mais potência e mais capacidade ainda. Ou seja, ele realmente passa a ser quem ele é na sua individualidade. É um pouco diferente a visão. Então não existe aquele medo, aquele risco da substância que nos compõe se perder num oceano de forma que a gente perca toda a nossa experiência, a nossa memória, o carinho por aqueles que a gente tem, pelas pessoas que estão diretamente ligadas ao nosso coração, enfim. Isso é uma possibilidade que não vai acontecer. Okay? Então nós viemos então estudando o quê? Essa evolução da personagem. E o que nós vimos ali no prólogo de Lucas? Nós vimos o quê? Nós vimos que o nosso querido professor Carlos Torres Pastorino, ele começou a associar algumas personagens do Evangelho com processos da evolução. Ou seja, ele foi pegando ali indivíduos do Evangelho, pegou Herodes, pegou Judas Iscariotes, nós vimos na aula passada, etc. e tal, e Maria Madalena, vimos Pedro também, o apóstolo, ele foi associando alguns aspectos da personagem, estados que essa personagem vai adquirir na sua evolução. O Evangelho, ele toma isso mostrando um símbolo de uma personagem. Não que essas personagens não tivessem existido, elas existiram. São espíritos que reencarnaram. E naquele momento, eles estavam sob determinados graus da evolução. E aí nós podemos encontrar, nessa quantidade muito grande de personagens que compuseram o Novo Testamento e até o Velho Testamento também, aspectos da evolução do ser conforme ele vai galgando seus processos de espiritualização e crescimento também. Então nós já podemos ver aí no Evangelho uma rota. Nós já podemos verificar no Evangelho o que? Exatamente um aspecto bastante técnico de um gráfico evolutivo bastante exponencial, que vai, eu digo assim, exponencial no sentido de crescer, né? E que vai demonstrando como as personagens vão evoluindo e vão galgando condições diferenciadas. É a evolução dos espíritos, e isso é natural. Evidentemente, quando um espírito adquire uma evolução, determinado grau, quando ele reencarna, ele pode apresentar aspectos dessa evolução. Pode apresentar menos aspectos, pode apresentar uma quantidade maior desses aspectos. No slide seguinte, eu procurei dizer assim, determinar de forma um pouquinho mais simples, o que nós entendemos até agora. Primeiro nós entendemos que a personagem atravessa o mundo da evolução, que é possível graças à estrutura que ela formaliza. A personagem, ela atravessa o mundo da evolução, que é o mundo que nós estamos atravessando. E por que é possível ela atravessar esse mundo da evolução? É simples. É porque a estrutura que a compõe, que ela formaliza nesse processo, permite atravessar esse mundo da evolução. Essa estrutura, damos o nome de quaternário inferior. Foi o que o professor Carlos Pastorino nos mostrou. E essa estrutura, ou seja, esse quaternário inferior, ele é composto por 4 coisas. O primeiro é o intelecto, depois o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico ou o corpo denso. São 4 elementos que fazem parte do nosso quaternário inferior. Interessante que todos esses elementos concorrem, contribuem para a evolução do ser. E é nesses elementos, ou seja, é nessas estruturas do quaternário inferior que vai acontecer a evolução do ser. Todo esse quaternário inferior é preparado para o aprendizado. Ele existe para aprender. Ele existe para fazer o ser crescer. Nós já podemos relembrar o que significa cada aspecto desse nosso quaternário inferior. Então nós tínhamos lá o intelecto, nós falamos isso na aula retrasada, que também é denominado pela mente concreta, porque age no cérebro físico e através dele. Vamos relembrar, esse intelecto é chamado de mente concreta. Por que ele é chamado de mente concreta? Porque ele é a mente superficial. Ele é a mente consciente que vai agir diretamente no cérebro físico. A cada encarnação, esse intelecto ele exercita a capacidade dele de utilização do cérebro. Então, a cada reencarnação, mais rapidamente, ele vai aprendendo a reutilizar o cérebro. Ele ganha espaço. Então,
de uma reencarnação para outra, o espírito vai se acostumando com o processo da reencarnação, com o processo fisiológico, biológico da tomada de um corpo físico, e cada vez mais rápido o intelecto dele também, igualmente, vai sabendo utilizar as performances, ou seja, as capacidades cerebrais que esse cérebro que ele está ganhando novo tem. Então esse intelecto ele vai se tornando mais contundente na sua ampliação. E é normal que a gente nota que as crianças vão nascendo cada vez mais safas, por assim dizer. Parece que elas já usam o intelecto de uma forma diferente, de uma forma melhor, de uma forma mais avançada. Esse é o aspecto, então, porque esse intelecto ele age no corpo físico, ou seja, diretamente no cérebro físico. A função desse intelecto é se ampliar, é se desenvolver a cada novo cérebro. A cada novo cérebro, ele vai utilizando as capacidades desse cérebro e com isso ele vai tornando a sua capacidade analítica cada vez melhor, cada vez mais clara. E o discernimento do bem e do mal vão ficando cada vez mais contundente, cada vez mais eficaz a cada reencarnação. Então é um intelecto, é uma mente passageira, ela acontece, ela é, digamos assim, denominada mente concreta ou mente superficial ou pensamento prático do dia a dia, que tem como base exatamente o cérebro. Então ele vai agir em cima do cérebro. Ele precisa da plataforma do cérebro para poder funcionar. Esse intelecto, ele nos acompanha depois do desencarne. E nós chegamos a comentar isso no nosso estudo passado. Aí nós temos o corpo astral, que é o nosso segundo aspecto, então, do quaternário inferior. O corpo astral, ele vai funcionar no plano em que vibram os sentimentos e as emoções. Então, o sentimento e a emoção, ela vibra num aspecto muito particular deles mesmos. E o corpo astral ele é o responsável por ser a sede do sentimento e das emoções. Normalmente é no corpo astral onde fica exatamente a estrutura formalizadora do karma. Porque o que nos liga muito ao karma são as emoções. E o corpo astral é a sede do registro kármico, inclusive. Então, quando um espírito deseja consultar o seu registro arcástico, por assim dizer, né? Ele deveria consultar o seu corpo astral, porque é ali que estão registrados todo o nosso DNA espiritual, todo o nosso histórico espiritual, fica exatamente no corpo astral. Ou seja, o histórico espiritual que está ligado ao nosso processo de evolução individual. Né? Então ele está ali no corpo astral. Aí nós temos o duplo etérico, onde ele vai vibrar, onde vibram o quê? As sensações e os instintos. Esse duplo etérico é que faz a ligação do espírito com o corpo carnal. E ele é a sede onde vibra a sensação e instinto. Então a percepção que o espírito tem das sensações, da sensibilidade, dos instintos e dos sentidos materiais são levadas para o espírito através do duplo etérico, que nós conhecemos como perispírito. Toda percepção material passa pelo duplo etérico, através dos sentidos aferentes e eferentes. Ele não só leva, como ele também traz e dá a resposta ao corpo físico. Então a função do duplo etérico é extremamente importante. E ele tem como função, inclusive, a de fazer essa ligação, né, e estender a sua funcionalidade para o corpo físico. É então um corpo extremamente importante, muito estudado pela doutrina espírita também. E aí nós temos finalmente o corpo físico, ou chamado corpo denso, que é a materialização dos nossos pensamentos, isto é, dos pensamentos e desejos do espírito, acumulando em si e exteriorizando na Terra todos os efeitos produzidos pelas ações passadas do próprio espírito. Então quer dizer o seguinte, o corpo físico ele materializa todos os efeitos, ou seja, toda a estrutura de patrimônio do passado que ficou na forma de pensamento, então ele é materializado através do corpo físico. E o corpo físico, então, ele vai funcionar como um exercitador, ou seja, como um filtro para modificar essa estrutura do passado, para que ela se torne melhor, para que ela se torne mais depurada, ela se torne mais saneada, para que o espírito possa avançar. Então o que nós temos aí, na verdade, é o quê? É um verdadeiro tratado que mostra que esse nosso quaternário inferior, ele existe exatamente, ele foi configurado exatamente para quê? Ele existe para aprender, ele existe para exercitar, para promover bloqueios a serem vencidos. Olha que interessante. Ele também e mudar paradigmas estruturais profundos durante a evolução.
Ou seja, ele existe para aprender, para exercitar, para promover bloqueios a serem vencidos e mudar paradigmas estruturais profundos durante a evolução. Então toda a estrutura do nosso quaternário inferior existe para isso. Ela foi feita para isso. E é essa estrutura que atravessa o mundo da evolução. É essa estrutura que vai nos dar a capacidade de desenvolver aspectos importantíssimos da questão espiritual para que nós possamos galgar futuramente graus acima dela. Essa estrutura vai existir enquanto for necessário o nosso processo de evolução. Enquanto o ser precisar vivenciar experiências que têm a ver com o intelecto, com o astral, com o duplo etérico e com o corpo físico, ele tem essa estrutura. Pode ser que uma hora, e isso vai chegar realmente, uma hora em que o espírito não vai precisar mais, por exemplo, do corpo físico ou do corpo denso. Ele vai poder continuar atuando nos seus processos evolutivos com corpos mais leves, com corpos mais suaves. Aí o duplo etérico, o astral, etc e tal. Ou seja, porque muda o aspecto da experiência. E aí ele tem que vivenciar em outros ambientes não tão barônicos, não tão pesados, o mesmo processo de evolução, ou seja, o processo de evolução, aprendendo a lidar com o ambiente. É preciso aprender a voar também. A gente, por enquanto, está aprendendo a rastejar, a andar, mas também tem que aprender a voar depois também. E aí vamos começar a analisar essa questão aí dessa estrutura dessa personagem. Olha, lembra bem, por que nós estamos falando da personagem? Nós estamos analisando as personagens do Evangelho. E Pastorino, na aula, está trazendo a estrutura da personagem. Uma sacada fantástica. Eu estou analisando. É muito fácil eu falar, Maria era cheia de amor, cheia de graça. Pastorino está pegando o seguinte. Ele está mostrando que cada personagem do Evangelho representa o estado da evolução. E agora ele está falando da estrutura da personagem. E nós estamos vendo aqui a estrutura que permite essa personagem evoluir. Os aspectos dela. Então, falando aqui, por exemplo, no intelecto, né, como primeira estrutura. O intelecto, ele reaprende a usar o cérebro a cada reencarnação. E também reaprende a vencer a discursividade. Esse é um dos aspectos principais da meta do intelecto. Ele primeiro precisa aprender o quê? Ele precisa aprender a se ambientar nas tendas passageiras de viagens. Quando ele aprende a usar um cérebro novo a cada reencarnação, ele não só se desenvolve, como ele também se expande em termos quânticos. Com isso, o intelecto vai aprendendo a discernir a diferença entre o bem e o mal, a analisar as coisas acima do bem e do mal, e com isso ele vai aprendendo a lidar com as questões da discursividade dele. O intelecto é extremamente discursivo, ele muda de opinião, dependendo da situação. Uma das coisas que o espírito precisa fazer no seu desenvolvimento é vencer a capacidade de ser discursiva do intelecto. Fazer com que o intelecto se torne extremamente nítido, verdadeiro e transparente. Essa é uma das questões da evolução. Então, nós notamos que o intelecto é importante fator de aprendizado da vida prática, mas ele também representa o quê? Um peso, ou seja, ele representa também algo a se vencer. Ele representa também um bloqueio que precisa ser vencido para que ele possa evoluir. Então, eu diria que nós estamos espiritualizando a nossa capacidade superficial de raciocinar diante dos problemas práticos da vida. E aí nós começamos a entender a função do intelecto. E não é só isso também. Ele também vai ajudar a vida a se tornar melhor. Nos níveis em que o intelecto se encontra hoje, nós estamos no nível da aplicação da inteligência, onde nós buscamos soluções cada vez melhores para que a vida se torne cada vez melhor. E isso possa beneficiar socialmente a humanidade toda. Antigamente, o intelecto precisou buscar recursos para tirar o mundo da primitividade, ou seja, do primitivismo. Então ele precisou ampliar uma série de coisas, aprender a usar técnicas para melhorar o uso da força e uma série de outras coisas para poder tirar o mundo do primitivismo. Então ele foi utilizado muito dessa maneira. E aí nós temos então o intelecto, que também veio evoluindo conforme o ser foi evoluindo também na sua trajetória. E aí nós temos o corpo astral, né? O astral, onde se desenvolve sentimentos e emoções e onde se aprende a vencer as alucinações e as hipnoses.
E por que alucinações? E por que hipnoses? Porque normalmente as hipnoses e as alucinações, embora seja utilizado o poder do intelecto para gerá-las, elas ficam extremamente gravadas na área do sentimento e na área da emoção. E normalmente as alucinações e as hipnoses criam uma massa de sentimento e principalmente de emoção que fica diretamente ligada dentro do nosso subconsciente, mergulhada no subconsciente, pronta para ser despertada a qualquer gatilho que o intelecto puder utilizar. E normalmente esses gatilhos são utilizados pela informação que nos chega. Então, sobre determinados aspectos, nós podemos despertar problemas de. E esses gatilhos mentais que ficam registrados na área do nosso subconsciente, eles são utilizados, são despertados muitas vezes por, digamos assim, massagens que se faz no nosso intelecto, sobretudo no superego, ou na nossa capacidade de indignação, de se sentir revoltado, de se sentir injustiçado. Essas alucinações, essas emoções, essas hipnoses, essas simbioses mentais é um problema que o nosso corpo astral precisa aprender a vencer. Ele precisa aprender a reconstruir-se sem elas. Ou seja, ele precisa ser dono de si. O que acontece com esses tipos de gatilhos é que eles tiram a órbita do quaternário inferior que deveria estar em torno do seu Cristo interno. E o quaternário inferior ele passa a ficar em órbita em torno do que? Das hipnoses da exterioridade, ou seja, da materialidade. Por isso o corpo astral, da forma com que ele está elaborado, ele é perfeito como exercício para que a gente possa vencer a nossa capacidade de se hipnotizar e de se alucinar. É um exercício extremamente importante nos nossos processos de evolução. E o corpo astral, ele é um fundamentador, digamos assim, da energia que nós temos para mudar a nossa órbita de sentimento e de emoção, porque elas estão muito ligadas no intelecto. E nós precisamos fazer essa mudança. Então, por aí, nós estamos observando o quê? Eu já observei que no processo de evolução e no processo de reforma íntima, que eu tenho que estar atento ao intelecto e eu tenho que estar atento ao corpo astral. Ao intelecto, por quê? Porque ele é o formalizador da vida prática, do pensamento prático, e ele é discursivo. Por um lado, positivamente, ele é prático, e por outro lado, ele é discursivo, ou seja, ele muda da água para o vinho. E, por outro lado, o corpo astral, que, embora seja a sede do sentimento e das emoções, ele fica extremamente ligado ao karma por causa das atrações, das alucinações e das hipnoses. Então, ele possui todos esses dois instrumentos do nosso quaternário inferior, possuem elementos fabulosos para a nossa evolução. Elementos fabulosos que nós podemos utilizar para a nossa mudança. Então, o que parece ser algo ruim, na verdade não. Fazem parte da estrutura da nossa evolução. E aí a gente continua aqui. O duplo etérico. O duplo etérico é onde se aprende a controlar as percepções do ambiente. Não é ter percepção, é controlá-las. O que significa controlar? Bom, o duplo etérico vibra a sensação e vibra os instintos. Como é que se constrói um instinto na evolução? Através dos sentidos, né, das sensações. Então a planta, por exemplo, ela sente. E aí, conforme ela vai sentindo, ela vai adquirindo o quê? A sensibilidade na sua evolução. Quando ela chega no reino nominal, aí ela começa a ter o advento da emoção. Os primeiros instintos do animal é de proteção, de alimentação. O que formaliza o instinto é a percepção que ele tem do mundo exterior. Essa percepção do mundo exterior, do qual ele precisa lutar, do qual ele precisa se posicionar para poder garantir a sua sobrevivência, vai formalizando no animal o instinto. E é tão verdade que o ambiente formaliza instinto no animal, que se você pegar um animal na natureza selvagem, colocá-lo dentro da sua casa e começar a dar carinho, dar amor, comidinha na hora certa, ele se acomoda, o instinto dele muda completamente. Fica mais, digamos assim, moroso, mais tranquilo, ele já sabe que a comidinha vai estar naquela hora, então ele já não está mais preocupado em caçar, ele sabe que a comida dele vai estar lá. Então ele já não vai sair na caça,
De vez em quando ele manifesta uma vontadezinha de caçar alguma coisa, comer uma carninha diferente, mas nós gostamos que nós percebemos que o animalzinho vai mudando a sua forma de instinto. Por quê? Porque a sua sensibilidade, os seus sentidos, agora num ambiente diferenciado, doméstico, que tem lá uma mamãe, que tem lá um papai, que tem as crianças para brincar com ele, vão fazer com que ele se amance completamente, se torne mais coletivo. Aí nós estamos então vendo a importância do duplo etérico, ou seja, que é a sede dos instintos. Então, para nós que já estamos no reino nominal, que já estamos no reino humano, que já estamos aprendendo a lidar com as questões do espírito, o nosso caso não é nem tanto de perceber, através dos sentidos físicos, o mundo material do qual nós estamos. Nós já o percebemos plenamente. A questão agora é educar os nossos sentidos e educar a nossa percepção, educar as nossas capacidades sensitivas. Para quê? Para filtrar de forma correta a informação que nos chegue, a fim de que a gente não continue criando ilusões a respeito de nós mesmos. Vamos dar um exemplo disso aqui. Olha a diferença entre um animal e a diferença entre o homem. Se você estiver numa floresta, tiver um monte de macaquinho lá, selvagem, se estourar um barulho, estourar uma bombinha, você joga uma bombinha lá, o que a macacada faz? A macacada foge. O macaco, o animal, o tigre, a onça, qualquer bicho que seja, eles não irão parar para analisar se aquele barulho é uma bombinha, se foi uma árvore que caiu ou se foi, digamos assim, alguém passando. Ele foge. Ele vai tomar a decisão de acordo com o instinto de proteção dele. Depois de um tempo ele vai por curiosidade fazendo a sua aproximação. Mas o que nós percebemos é que o primeiro instinto do animal, que o que ele vai seguir de imediato quando acontece alguma situação como essa, é se proteger. Ele não analisa se aquele barulho é perigoso ou não, ele simplesmente foge. Diferente do ser humano. Pá, cai um poste. Ah, acho que foi um poste que caiu. Não, tá tudo bem, não. Só apaga a luz aí, toma cuidado. O instinto muda. E o animal também, quando vem para o ambiente doméstico, ele já começa também a mudar os instintos dele. Então, determinados barulhos já não dão mais susto para ele. O que acontece é que nós percebemos que o homem, na sua evolução, ele educa os sentidos, ele educa a percepção e tira daí uma análise mais intelectual. E aí ele tem como fundamento, ou seja, como objetivo, organizar essa análise que veio através dos sentidos e colocá-la de forma correta através do intelecto no ambiente do corpo astral, ou seja, no ambiente onde fica registrado o sentimento e a emoção. Ora, enquanto eu não souber, por exemplo, né, que aquele barulho que está fazendo lá fora tem uma determinada origem, eu posso ficar imaginando uma série de besteira, criar medos, criar aversões, criar preocupações desnecessárias, fazer perseguições contra os outros e associar aquele barulho a qualquer coisa menos a realidade. E mesmo que eu saiba da realidade, ainda assim eu tenho um trabalho de entender, aí eu já vou para um nível espiritual, entender como funciona o funcionamento da lei de Deus. E por que as coisas acontecem. Então o animal nunca vai analisar dessa forma. Aí, chegando já no reino do início da espiritualidade, o homem já não vai olhar só o barulho. O homem já não vai olhar só o quadro da pandemia. O homem não vai olhar só o quadro de uma doença. O homem não vai olhar só porque determinada coisa aconteceu fora do seu controle. Ele vai observar a lei. Ele vai observar a lei que está por trás daquilo. Então, os sentidos, a sensibilidade, a sua percepção amplia. E aí ele começa a sair da revolta, da indignação, de achar que as coisas estão erradas e que tudo persegue para começar a evoluir e perceber por trás de tudo o funcionamento da lei. Olha como a personagem possui estruturas maravilhosas para a sua evolução. E quando eu falo em controlar, não é controlar sob domínio. Não, não é nada disso, porque você vai continuar sentindo. O controle que eu faço é fazer com que a vontade do Espírito se ajuste cada vez mais ao pensamento do Pai, ao pensamento do Cristo eterno, ao pensamento do quê? Daqueles bons mentores que podem nos instruir.
Esse controle, na verdade, nada mais é do que ter uma nova percepção não materialista, não baixa, não inferior sobre as coisas. É isso que a gente vem aprendendo a ganhar. É isso que a humanidade veio fazendo no seu processo de evolução. Finalmente, nós chegamos ao nosso corpo físico, né? Que é a materialização dos nossos pensamentos, e a gente já viu isso. Estamos relembrando aqui, só para ficar mais claro as nossas associações, porque é possível associar cada instrumento desse do quaternário inferior a uma capacidade evolutiva e também a requisitos que ele precisa transformar, que ele precisa vencer. Não é destruir, é transformar dentro de si. Então, o corpo físico, ou o corpo denso, é a materialização dos nossos pensamentos. Isto é, dos pensamentos e desejos do espírito, acumulando em si e exteriorizando na Terra todos os efeitos produzidos pelas ações passadas do espírito. Então nós já falamos sobre isso. Então o corpo físico, ele acima de tudo, ele manifesta de forma barôntica toda a estrutura de pensamento do espírito, do passado. E aí o que vai acontecer? Essa estrutura acumulada na forma de pensamento e de desejo, olha só, de pensamento e de desejo, vai se manifestar através de um corpo físico. E aí o que esse corpo físico vai acabar se constituindo? De um elemento de trabalho, de transformação e de bloqueios a serem vencidos. Eis aí o nosso corpo físico. E por que bloqueio? Porque ele está limitado. Você está limitado no seu corpo físico atualmente. E você precisa realizar tarefas práticas na sua vida. Todos nós precisamos. E o corpo físico vai ser formalizado de acordo com as nossas necessidades de elevação. E ele vai nascer num escopo, numa família, vai cursar uma escola, num determinado país, ou seja, num escopo cultural necessário para a sua evolução. Então está aí o corpo físico como a manifestação e a exteriorização dos pensamentos e dos desejos. Ah, mas o meu desejo não era nascer na Índia, e eu nasci na Índia. Mas o desejo que nós mencionamos aqui, e o pensamento que nós estamos mencionando aqui, não é o do intelecto. Não é o do intelecto superficial. Não. É aquele que está registrado no subconsciente. E que o Cristo interno percebe que é uma necessidade evolutiva modificar. E sendo essa necessidade evolutiva modificar, o Cristo interno determina então, com o auxílio de nossos mentores, que aquele pensamento que queria reencarnar nos Estados Unidos invertidamente tem como necessidade reencarnar na Índia. A atração, o desejo é para a materialidade, muitas vezes. É para a inferioridade. É para as coisas da matéria. Mas a necessidade daquele espírito é exatamente uma reencarnação onde ele vai desenvolver os aspectos de espiritualidade. Pode ser ao contrário também. Pode ser que o espírito precise vencer outras etapas. Ele precisa desenvolver espiritualidade num ambiente mais material. Ou ele precisa ganhar conhecimento em matérias mais técnicas, num ambiente mais materialista. Então ele pode nascer num país, sim, aonde ele vai ser colocado numa escola, numa faculdade. Os pais deles vão levar ferro e fogo até que ele aprenda determinada matéria, que vai ser importante no conhecimento intelectual dele, como fala o próprio Allan Kardec. E aí ele vai ser colocado num escopo necessário à evolução. Então nós temos aí a beleza do nosso quaternário inferior, que é uma das maravilhas do pensamento do nosso Pai Maior, que tem toda a estrutura necessária para atravessar o mundo da evolução, ou o mundo da prova inspiração, ou o mundo da hiena, ou o mundo imanente, ou seja, tudo o que for necessário, ele contém a estrutura, o que prova que, na verdade, a evolução vai acontecer de forma individual. E fora, o que acontece é o que do ser? São as projeções dessa evolução individual. E mais, para quem está acompanhando os estudos lá de nosso querido professor Pedro Baldi, nós já descobrimos que não existe fora. Que tudo que existe no universo é, na verdade, uma força adjacente do nosso ser, da vida. Nada não tem vida.
Não existe alguma coisa que não tenha vida e que não esteja ligado ao ser, que não seja o ser manifestado no universo. Isso é um pensamento realmente maravilhoso. Na linha da trajetória evolutiva, é possível associar as experiências aos corpos, sem se considerar que o escopo de uma vivência não se encontra circunscrito a só um corpo, mas em geral a sede da mesma costuma ser em um dos instrumentos do quaternário inferior. Então vamos dar um pulinho aqui. Nós temos aqui os 4 elementos que nós já havíamos visto: o intelecto, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na nossa trajetória, no nosso processo de evolução, é possível que a gente consiga, digamos assim, fazer a associação de determinadas experiências a cada corpo que faz parte do nosso quaternário inferior, de forma muito clara. Só que esses corpos, em geral, eles são a sede da coisa. Eles não são onde ela acontece unicamente. Então, as experiências, os efeitos das experiências que nós atravessamos e que vão gerar as evoluções do espírito e que vão atingir determinados corpos, essas experiências elas se ampliam pelos demais corpos, porque eles estão interligados. Então elas estão conectadas, como a gente falou, mas nós podemos o quê? Nós podemos olhar a sede dessas experiências. Nós podemos olhar o quê? Nós podemos olhar onde ela se encontra firmada como elemento de gênese da experiência em si. Mas ela sempre vai expandir, ela sempre vai tangenciar outro corpo do nosso quaternário inferior. Então nós temos lá, por exemplo, o intelecto. O intelecto ele manipula as ideias, que se transformam em pensamentos e raciocínios discursivos. Necessita de desenvolver-se a cada nascimento. Nós já falamos sobre isso. Então nós temos as experiências que estão diretamente ligadas à discursividade. E a discursividade está muito ligada à questão da emoção. Então ela está ligada diretamente ao corpo astral. Então, normalmente, a discursividade é sempre um elemento de proteção ou de interesse ambicioso. Ela é o quê? É um fator que o espírito precisa aprender a vencer e precisa aprender a transformar em realidade espiritual. Ou seja, ele precisa ser extremamente dinâmico e extremamente sincero. A discursividade nem sempre é sincera. Ela pode ser utilizada sim para o crescimento, para o avanço da humanidade. O intelecto ele vai o quê? Ele vai manipulando ideias e essas ideias vão se transformando em pensamento. Olha só. Olha que interessante como o professor Pastorino coloca. Ele manipula ideias. As ideias se transformam em pensamentos e raciocínios discursivos. Olha. As ideias se transformam em pensamento e em raciocínios discursivos. Tudo nasce da ideia. Tudo nasce da crença. Tudo nasce daquilo que nós acreditamos. Esse é um ponto importantíssimo que nós precisamos aprender a avaliar com bastante verdade, com bastante sinceridade. E aí nós continuamos. O astral, onde se desenvolvem os sentimentos, desejos e ambições, prazeres e dores morais. Toda a atração que nós temos por desejos, ambições, prazeres, ela está no corpo astral. Então, é interessante que o corpo astral, por ser a sede do sentimento, por ser a sede da emoção, ele se sente atraído pelos desejos, pelas ambições e pelos prazeres. É ali que acontece essa situação. E, como consequência, nós podemos ter as dores morais. As dores morais são um grande elemento na evolução. Quando chega no ponto da dor moral, é que o corpo astral está começando, então, a realizar os seus processos de evolução. Tudo que vira dor moral pode virar processo de evolução. Normalmente começa assim, a atração dos desejos, a atração das ambições, dos prazeres, aí vem os enganos, vem as desilusões, e isso vai cair na dor moral lá no corpo astral. E às vezes o espírito nasce com medo de determinadas coisas, renasce, digamos assim, com medo de se envolver, e já não toma atitudes tão levianas, já não repete comportamentos inconsequentes numa encarnação, porque ele guardou no seu corpo astral os resultados da busca pelo desejo, pelas ambições e pelos prazeres de qualquer forma, e elas se transformaram numa memória chamada dor moral. Essa memória chamada dor moral vai constituir para esse espírito agora nessa encarnação um grande elemento de defesa para ele poder evoluir. Então ele vai poder se preocupar com outras coisas mais importantes, já que graças a essa dor moral, graças a essa memória, que ele nem se lembra porque de forma consciente, através do intelecto, dado ao esquecimento da reencarnação, embora ele nem se lembre o porquê daquela dor moral, mas ele não vai precisar se preocupar
em não ter mais que se defender, ou seja, não ter mais que cair na ilusão da atração de desejo, de certas ambições e de certos prazeres, que ele aprendeu que possa levá-lo agora a um sofrimento maior, porque ele já ganhou a dor moral. E aí nós vemos o que? O corpo astral funcionando de forma bastante interessante agora. A dor moral se transformou numa defesa. Transformando-se numa defesa, ele já não vai mais se arriscar. Então ele vai evitar certas companhias, nem vai chegar a fazer amizade. Vai se defender. Né? Ele já pode se ligar de forma mais contundente a um processo de espiritualização através de uma religião, enfim. Ele pode escolher um caminho mais seguro, um caminho mais diferente. Então a gente pode analisar muita diferença entre as mulheres e os homens, né? Alguns homens têm um espírito muito feminino e vão entender o que eu estou falando. É muito comum que a maioria das mulheres leve uma vida mais segura na encarnação porque elas ficam mais dentro de casa, saem do trabalho para casa, não ficam se envolvendo, por exemplo, em competiçõezinhas desnecessárias, né? em bebedeira de qualquer forma. Bom, não posso falar isso 100%, hoje em dia tem muita mulher que faz isso, mas a maioria das mulheres leva uma vida mais segura, leva uma vida mais dentro de casa, leva uma vida mais doméstica. Né? E a gente vê muitos os homens, sobretudo na idade jovem, né, se arriscando muito em balada, se arriscando muito em competição, se arriscando muitas vezes em coisa perigosa, ansiando ir para forças armadas, ansiando por uma luta, né, ansiando por um esqueminha para passar os outros para trás. Há uma quantidade de homens de coletividade masculina que ainda está muito ligada a isso, e uma outra coletividade masculina que já saiu disso e que nem é mencionada pela mídia, nem é reconhecida pela mídia, nem é reconhecida por ninguém. Mas eu conheço muitos homens assim, que já estão em outro patamar, já estão em outro pensamento. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui não é questão de sexo, é um exemplo da questão de como a dor moral pode defender um espírito que já evoluiu e fazer com que ele, então, a partir daquela reencarnação em que aquela dor moral o protege de se lançar novamente numa situação difícil, e mesmo que ele seja lançado, ele vai saber sair rapidamente, ele vai ter, então, tempo, ele vai ter mais espaço na sua consciência, no seu ser, para poder efetuar processos de elevação em outro ambiente, ou seja, em outra demanda, atacar outros espaços que ele não atacou enquanto ele ainda estava fazendo o plantio, a semeadura dos desejos negativos, das ambições e dos prazeres passageiros. O duplo etérico é onde a gente aprende a controlar as percepções do ambiente, não, né? Então, quer dizer, o que nós temos? O duplo etérico é a sede da dor, do calor, do prazer, etc. Então a sede, a percepção que chega ao espírito vem através do duplo etérico. Esses vão criando impulsos, e eles vão se tornando habituais, e eles vão formando o instinto. Então o duplo etérico é, digamos assim, um elemento de lidar com a materialidade. Em primeiro estágio. O duplo etérico, ele pode, digamos assim, despertar no ser comportamentos muito nervosos, ou comportamentos muito tranquilos. Tudo vai depender da capacidade do ser. Há certas pessoas que saem debaixo do sol, por exemplo, e o sol esquenta. Daqui a pouco a pessoa está reclamando de tudo. Na verdade, ela está com calor. E ela começa a reclamar do ônibus que está demorando, do metrô que não chega, do ar-condicionado que está ruim. Por quê? Porque o duplo etérico é extremamente dominante no corpo físico dela. E esse duplo etérico, então, amplia a dor, amplia o calor, ou amplia o prazer, ou amplia o desprazer, as sensações, as sensibilidades através dos sentidos, e o espírito dela, pela vontade, fica totalmente submetido a isso. Então ela sai dando coice em todo mundo que está do lado dela. Na verdade, ela está dando coice em si mesma. Ela está sobre a ação contundente do duplo etérico na sua forma negativa. Quando ela poderia estar utilizando o seu controle mental para não odiar o sol, não odiar o calor, não odiar essas coisas. Depois de muitos anos, coisas que nós já sabíamos há muito tempo, apareceu pela primeira vez na televisão uma reportagem falando da importância do sol para cuidar dos cabelos. Mas antes disso, durante 40 anos de televisão, a mídia veiculou a importância de proteger o cabelo do sol, passar creme, shampoo, não tomar sol, porque quem determinava isso eram os anunciantes. E de repente alguém teve a coragem de colocar lá, não, o sol é importante para os cabelos. A vida é importante. Né? Então, a gente começa a perceber que toda a natureza é importante. Não, você não precisa se queimar, você não precisa sair na rua de qualquer forma, não se proteger, não é isso. Mas o duplo etérico precisa estar caminhando junto com a sua vontade de evoluir e de se tornar um ser melhor.
Aí eu começo a entender por que Jesus andava descalço no deserto, com uma extrema tranquilidade, amando aquele clima. E os apóstolos reclamando atrás dele. E agora nós temos o corpo físico, ele é condensação do corpo astral na matéria, ó, ele é condensação do astral, do sentimento do prazer, da sede das ambições, da matéria densa, e que vai repercutir nos pensamentos. Então, ou seja, quem é que condensa um corpo astral no ambiente de uma reencarnação material? Espíritos que alimentam desejos, ou seja, somos nós. O que são desejos? Se eu pudesse explicar o que é um desejo. O desejo é conseguir aquilo que nos dá prazer, que nos dá alguma sensação, que nos dá algum status. E por que nós queremos algo que está fora da gente para garantir o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso desejo, a nossa sensação? Por quê? Porque nós não temos a consciência volumétrica ainda de que tudo isso está em nós. É a palavra de Deus, é o verbo criador, é o nosso Cristo interno. Pela dualidade, o sabor do chocolate está lá no nosso psiquismo, separado da nossa boca, a gente não sente. E mesmo que sentir um pouquinho que seja, a gente já quer comer, porque como se estivesse separado da gente. E o nosso corpo físico, então, pela dualidade, ele não consegue se autoalimentar como Jesus fazia, que quase não era visto comendo. Ele não consegue ainda tirar do fluido universal o alimento. Se conseguisse, pelo amor de Deus, já eram supermercados. E isso vai acontecer um dia. O homem vai se alimentar pelo pensamento. Vai ser diferente quando ele tiver um corpo mais fluídico. Quando acontece esse corpo fluídico? Com a elevação do ser, com a evolução. Eu brinquei até no primeiro estudo que a gente falou que o homem está mudando, as pessoas estão mudando. Antigamente, né? O cara para comer matava um boi, comia metade da coxa do boi, era uma selvageria tremenda, né? Há 20 anos atrás, quando eu ia no restaurante, era cada prato enorme, desse tamanho. Hoje você chega no self-service, tem aqueles caras de 2 metros de altura colocando uma folhinha de alface, um pedacinho de carne e um tomatinho para comer. Ah, é porque passa mal porque engorda. Já tem consciência, mas já é um caminho. E o irmão José, lá uma das obras que fala sobre a mediunidade, do Carlos Bacelli, que é fantástico, eu recomendo a vocês que estudam a mediunidade, que leiam as obras do Bacelli, da psicografia do Odilon Fernando, e do irmão José, do Inácio Bittencourt, né, do próprio Espartago, né, ou seja, de espíritos assim que trazem tudo muito fantástico sobre a mediunidade. Ele fala, né, que o homem ele precisaria apenas da energia de uma simples amêndoa para se alimentar durante o dia. Mas a gente não pensa dessa forma, a gente nem consegue isso ainda. E de fato a gente só precisaria da energia de uma amêndoa para ficar muito bem. Mas para ficar muito bem mesmo. Mas essa é uma educação. É uma educação que a gente ainda precisa condensar no nosso pensamento, nas nossas percepções, nos nossos desejos. E nós estávamos falando sobre a evolução das personagens. E nós havíamos chegado até Maria Madalena. Então, rapidamente, para quem está chegando no estudo agora, nós percebemos no tipo primitivo Pastorino associando aqui Herodes e Judas Iscariotes, por exemplo. E é interessante que Herodes realmente era um homem muito ligado à questão dos prazeres, à questão da força, etc. E tal. E Judas, naquela encarnação, estava mais interessado na libertação do corpo material da Judéia do que o espírito. Então, naquele momento da personagem desses dois espíritos, nós podemos então mencionar esses dois aspectos. E nós vimos que eram o quê? Espíritos, ou seja, personagens da força, do plantio, ou seja, da semeadura, e do corpo físico e do corpo denso. Muito ligado a esses aspectos aqui. E foi associado também uma questão do Pai Nosso, ou seja, de uma das passagens do Pai Nosso, que tem a ver com essas personagens, onde dizia assim, não nos induzas em tentação, ou seja, não nos submetas a provações e experiências fortes demais. E então a personagem, muito ligada a Herodes, que tem aspectos herodianos, não estou falando do Herodes, o personagem Herodes, mas, por exemplo, na emocionabilidade de Herodes, no primitivismo, na questão do instinto dominador, principalmente pelo corpo do duplo etérico, principalmente, e dos desejos inferiores que estão no corpo astral. Normalmente essa personagem ela precisa do quê? Ela é uma ardente pedidora inconsciente dessa passagem do Pai Nosso, exatamente. Não nos induz à tentação, porque quem nos induz ao plantio errado para depois enfrentar as colheitas da dificuldade é exatamente o quê? A força,
né, as atrações, os desejos materiais, ou seja, os prazeres que nos atraem, os desejos de riqueza. Aí nós temos o Judas Iscariotes bem convencionado aqui, e isso nos mostra que se de um lado nos leva para o lado negativo, nós temos que ver o objetivo positivo dessa personagem. E aqui essa passagem do Pai Nosso, da oração dominical, está bem clara, mostrando o desejo da nossa centelha divina em relação a esse aspecto da nossa personagem. Aí nós vimos Maria Madalena e Pedro, o apóstolo, muito ligados à emoção. Ou seja, o tipo da astúcia, o homem da justiça, né? E então eles estão ligados à questão da emoção, estão agora na colheita, no karma. E eles estão muito ligados à questão do corpo astral também. Então, tá lá, perdoa nossas dívidas kármicas, como perdoamos aos nossos devedores. Então é o momento da colheita. É o momento em que o ser, então, ligado à emoção, ele precisa aprender a fazer a colheita de forma inteligente. Então ele entra no plano da justiça, no plano da astúcia. Ele já não vai usar mais tanto a força, mas vai entrar no plano da justiça. Nós explicamos isso com bastante detalhe no estudo passado que já está lá no YouTube. Eu já distribuí para todo mundo aí, né? E vocês podem acompanhar que até esse momento nós explicamos bastante detalhado essa questão aí do karma, essa questão da colheita, essa questão da ligação através do plantio, tá bom? Seria bom dar uma passadinha lá quem tiver alguma dificuldade para entender. Mas a gente continua. E agora nós chegamos no tipo da sabedoria, que é o homem da consciência, do Cristo interno. É a personagem do ajustamento à lei. E nós pegamos aí Maria de Nazaré e Isabel, que na verdade eram primas. Nota que elas estavam no mesmo nível, eram primas uma da outra. E nós temos então Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e nós temos Isabel, mãe de João Batista. Então, espíritos assim de uma elevação muito grande. Pastorino aqui não colocou a associação do Pai Nosso com relação a Maria de Nazaré, tá? E João Batista, porque nós vamos ver isso num capítulo lá adiante. Então, não vou falar aqui agora. E mais adiante, nós vamos ver que Maria é o estágio da consciência ante o nascimento do Cristo interno. Vai ter todo um capítulo dedicado a isso. A personagem de Maria. O nível, ou seja, o nível da personagem de Maria, que é o tipo da sabedoria, que é o tipo que caminha para o ajustamento ao Pai através da consciência, esse tipo biológico de personagem que alcançou esse grau de evolução, é aquela que já conseguiu fazer o Cristo interno nascer dentro de si. Ou seja, já está obrumbando a personagem. O que significa obrumbar? É obrumbrar ou obrumbar? Alguém me corrija, por favor. Obrumbando a personagem, fazendo com que se escureça o quaternário inferior, olha que interessante, para sobressair o Cristo interno. Então, quando vence a personagem inferior, quando vence, né, as imposições do quaternário inferior, do corpo físico, né, do intelecto discursivo, do corpo astral, ou seja, o sentimentalismo e a emoção hipnótica tomando conta, do duplo etérico através dos sentidos, da sensibilidade. Quando vence isso através da consciência, aí sim nasce o Cristo interno. Aí sim eu estou grávido do meu Cristo interno. E o homem também fica grávido. Fica grávido do Cristo interno, fica grávido de boas ideias. A criação é ilimitada. Então, nós percebemos por aí que esse é um estágio da personagem muito lindo, um dos mais maravilhosos que existe aqui no planeta que nós estamos. Então, nós vamos ter um capítulo dedicado a Maria de Nazaré e Isabel, onde vai falar sobre a questão da evolução dessas personagens. Mas nós vamos ver Pedro, nós vamos ver Maria de Madalena, nós vamos ver uma série de coisas no decorrer do Novo Testamento. E nesse ponto, Pastorino é fabuloso. Como ele vai pegando, como ele vai juntando, como ele vai fazendo os links, como ele vai nos explicando. Veja que nós estamos colocando a coisa aqui do Evangelho de forma tão técnica, tão interessante. Né? Eu não estou entrando no aspecto religioso. Nós estamos entrando no aspecto da evolução, da reforma íntima, da trajetória e da estrutura da personagem. Daria para fazer um mapa da evolução. É que antigamente não dava para fazer gráfico assim, dessa forma. Então os símbolos foram extremamente contundentes e guardam segredos que nós ainda vamos descobrir. Por enquanto a gente está aqui na fase do PowerPoint, mas a gente vai chegar lá. E aí a gente pode chamar aí o tipo do amor, que é o tipo do Cristo interno manifestado. É o tipo da cristificação. E aí nós temos aí o exemplo do nosso querido
Francisco de Assis. Jesus ele foi crucificado pelos homens. Foi uma crucificação material, foi uma crucificação que chamou a atenção, que deixou gravada na personagem, digamos assim, aqueles atos violentos. Mas ao mesmo tempo que ele era crucificado, ele era libertado do ambiente material. Francisco de Assis não, Francisco de Assis ele sofreu a crucificação crística, do crístico. Foi Cristo quem crucificou Francisco de Assis. Essa crucificação a gente tem que buscar. Essa crucificação que vai acontecer em Francisco no monte, é sempre no monte, é sempre no processo de elevação, né? Lá no Monte Alverne, na Itália, que à noite se fez dia e vários pastores ficaram assustados. Essa história quem conta muito pra gente é o Jorge Damas. Essa é a crucificação do Cristo, ou seja, buscar o Cristo, fazer com que ele seja de fato aquele que nos conduz de braços abertos, numa cruz que vai virar asas para a gente, de braços abertos. Essa crucificação, na verdade, que se chama cristificação, é que nós vamos buscar. Mas antes, a gente vai passar pelos estágios da personagem. E diga-se de passagem, o estado de Maria de Nazaré, ou seja, e de Isabel, que é o nascimento do Cristo interno. Isabel, o nascimento do homem mais elevado, maior que existiu entre os nascidos de mulher. E nós falamos muito sobre isso no estudo passado. Então, basicamente, o que nós vimos nessa escala evolutiva? A gente viu o quê? As fases da personagem na sua grande aventura da evolução. É uma grande aventura da evolução a qual nós estamos. Então tem as fases da personagem. Na verdade, nós separamos aqui em 4 fases, mas há uma infinidade de fases muito bonitas aí. E o despertar do Cristo interno na personagem. Em outras palavras, nós vamos vencer o tempo e o espaço, ou seja, o quaternário inferior e seus estágios, e nós vamos fazer a conquista do agora, da atemporalidade, que é o nascer do Cristo interno, da consciência volumétrica. Por que consciência volumétrica? Porque é a noção de tudo. É o estar em tudo e nada ser estranho. Isso é o Cristo. Então nós vimos aí basicamente o que significa o processo da escala da evolução na personagem. Claro que a gente está colocando isso de uma forma muito simples para a gente poder entender, ok? Mas antes de entrar na questão do Cristo, eu quero mostrar, para encerrar o nosso estudo hoje, como funciona o processo da evolução nas questões das aproximações espirituais, da quais o ser vai adentrando pelo processo da consciência, pelo processo do amor, as trajetórias que tangenciam a sua vida. Quer dizer o seguinte, como que volumetricamente, em termos de consciência, nós vamos penetrando as pessoas, ou seja, o nosso próximo, de forma espiritual. Então, nós temos aqui um primeiro volume, que está representado por um triângulo, né, de cabeça para baixo. Esse triângulo aqui, imagine que cada um desse triângulo seja uma personagem no seu processo de evolução. Aqui embaixo eu tenho a personagem no seu início da evolução, cada uma representada por um círculo aqui. Estão muito longe uma da outra, se nós pudermos perceber. Ó, essa bolinha está longe dessa bolinha aqui, que está longe dessa bolinha aqui. A evolução faz com que o ser se expanda, com que ele cresça. Então nós estamos percebendo que na direção do alto, na escala evolutiva, o ser tende a se expandir. Ele tende a readquirir as suas capacidades espirituais, as potências do seu espírito e as suas qualidades divinas. Conforme ele evolui, nós vamos notando que com seu crescimento quântico e a ampliação do seu quaternário inferior, ele vai se aproximando de outros seres, porque ele vai se tornando maior, e é verdade. Nota que hoje nós, pelos processos da coletivização, da civilização, nós somos mais próximos um do outro. Nós já vivemos em comunidade, vivemos em bairro, vivemos em países, os países já se relacionam. Quanto mais primitivo o ser, mais para baixo ele está, mais longe ele está um do outro, mais violento, mais estranho é o outro. A outra é do bairro A, eu sou do bairro C, não. Mas conforme ele vai evoluindo, mais próximo ele vai chegando. Ele vai percebendo o outro. Se ele evoluir um pouquinho mais, ele já começa a tangenciar o próximo. Então ele já vai ver a dor do próximo, ele já vai sentir a dificuldade, vai ver que o próximo é tão próximo quanto ele, tem as mesmas dificuldades que ele, e aí a gente já começa a encontrar um processo de coletivação mais inteligente, onde a organicidade faz com que os seres vivam melhor.
Então o processo da evolução que vai expandindo o ser, não só vai unindo ele, mas como também vai fazendo com que ele perceba o próximo de outra forma. E numa escala mais evoluída, nós estamos então vendo aqui quando o ser, pela associação, ou seja, pelo seu ajustamento à lei do Pai, à lei do amor, à lei do amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como Jesus nos amou, ou um exemplo de sacrifício amoroso, assim, nós vamos percebendo que nós então vamos penetrando de forma harmônica, e só é possível com a evolução penetrar de forma harmônica o sentimento do próximo, sem, no entanto, invadir a sua individualidade, o que é uma coisa muito bela. Então isso é muito legal, porque é demonstrado muito nos processos de evolução. Ah, eu senti que fulano não está bem, e acontece muito repentino. A mãe sentiu que aconteceu alguma coisa com o filho. Com a evolução, toda a humanidade, todos os seres vão poder ter essa capacidade de se amar tal, na qual ninguém mais vai ser estranho um ao outro. Mas esse processo de ajuntamento, de percepção do próximo, só vai poder acontecer quando as criaturas estiverem cada vez mais ajustadas ao pensamento do pai, porque fora disso é desarmonia, elas não conseguem se desajustar. O ajuste se dá pela palavra do pai. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão se une a humanidade, nem só de pão pode fazer com que a harmonia exista, mas da palavra que sai da boca do meu pai, do verbo, da inteligência, da sabedoria, do ajuste à lei do pai, aí sim eu consigo me conectar ao próximo. Cada vez mais, quanto mais a gente evolui para Nauris, ou seja, para Nose Rains, para correntes de pensamentos mais elevados, melhor se torna o ser na sua união com o próximo. E aí, a gente vai entrar no tipo Cristo. Cristo, que é a terceira manifestação de Deus. O Filho unigênito do Pai, ou seja, o Verbo. O Pai é o Verbo. Pastorino está dizendo que Cristo é a terceira manifestação de Deus ou o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito do Pai. Então ele é a terceira manifestação. A primeira é Deus, aí eu tenho o Pai, o Verbo, que é a segunda. Aí eu tenho a terceira, que é o Cristo. E que nós vamos estudar esses detalhes. E ele está integralmente em todas as coisas criadas, embora nenhuma coisa criada seja o Cristo, senão quando souber anular-se totalmente para deixar que o Cristo se manifeste nela. Cristo, que é a terceira manifestação do Pai, que é o Filho unigênito de Deus, está integralmente em todas as coisas, embora nenhuma das coisas criadas seja o Cristo como identidade, senão quando souber anular-se totalmente para deixar que o Cristo se manifeste através dela. Qualquer coisa, qualquer vida. E o que pode se anular completamente é a vida, é o ser. Quando este se anula, ou seja, quando ele vence o quaternário inferior. Quando, na verdade, não é que ele destrói o quaternário inferior, não é isso. Quando ele transforma o quaternário inferior por evolução numa capacidade de se anular, então transparece através desse quaternário, transparece através do seu ser o Cristo cósmico. E aí o Cristo se manifesta. Foi o caso do Espírito de Jesus, quem estando na terra manifestava plenamente o Cristo. Por isso ele era chamado de Jesus o Cristo. Plenamente confundido com o Cristo. Naturalmente confundido com Cristo, a ponto de ser considerado Deus por algumas religiões. O que não está 100% errado, porque todos nós somos Deus. E o Cristo interno nosso resplandece o amor do Pai, porque é a terceira manifestação do Pai, como está aqui. E esse estudo maravilhoso, continua Pastorino, ele vai dizer que existe assim uma série, digamos assim, de observações que vão fazer com que isso se torne uma verdade. E nós vamos tomar alguns exemplos dessa capacidade crítica, do que é o Cristo e por que todos nós temos como obrigação manifestar esse Cristo dos nossos processos de evolução. Nós vamos ver aqui Pastorino explicando várias razões que vão fazer com que a gente entenda que o nosso ser, que o nosso espírito só existe por causa do Cristo, que o nosso quaternário inferior só evolui por causa do nosso Cristo interno. Jesus, um amigo incondicional de todas as horas, de todos os momentos, possa nos auxiliar
nesse nosso processo de aprendizado, de crescimento, de entendimento da sua mensagem de amor. E hoje a gente pôde, de certa forma, sentir o seu abraço através desse ensinamento tão profundo, tão lindo, que vai mostrando que nós não fomos feitos de qualquer forma e que o Pai, na sua sabedoria infinita, proporcionou para cada um de nós e para toda a criação todos os elementos necessários para que a gente pudesse retornar a Ele. Entender que nós somos filhos dele, entender a nossa capacidade crística de ser feliz e buscar essa capacidade e buscar meios para fazer com que nós nos tornemos seres humanos melhores. O ensinamento é profundo, é muito grande, há muita coisa por assimilar e nem tudo a gente vai se lembrar de uma hora para outra. Mas eu tenho certeza que uma sementinha do que nós estudamos hoje vai ficar gravada no coração. E o resto que nós estudamos também vai ficar gravada como sementes que vão se manifestar cada uma no seu tempo, cada qual na sua necessidade. Mas nós podemos voltar a elas, podemos estudar, podemos analisar as nossas atitudes, podemos observar o comportamento do nosso quaternário inferior, quando a gente analisar separadamente o intelecto, de corpo astral, de corpo de duplo etérico e de corpo físico na nossa trajetória, e também como a nossa trajetória vai tangenciando com a trajetória do nosso próximo. Enfim, nós podemos fazer, digamos assim, um verdadeiro gráfico da nossa trajetória e começar a nos analisar como seres inteligentes da criação, como individuações, espíritos que somos no universo. Porque nós somos a projeção do pensamento do Pai, ou seja, nós somos uma parcela do pensamento do Pai, nós somos a terceira manifestação do pensamento do Pai. E esse Pai amado que nos ama, que nos quer bem, Ele quer que nós possamos, o mais rápido possível, encerrar o sofrimento, encerrar a dor, encerrar a necessidade de reencarnações demoradas, dolorosas. Embora nós ainda tenhamos que passar pela reencarnação, passar por processos de aprendizado, quanto mais inteligente, quanto mais evangelizados, quanto mais caridosos, quanto mais nós primarmos pelo amor, pela lei, pela sabedoria, melhor vai ser a nossa vida, a nossa trajetória e o nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e a gente se vê na próxima aula. As tempestades hei de me antecipar, na boa luta eu não vou me ausentar. Sou o universo infindo por depurar, num feixe de fé que me faz caminhar.